Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio. Hoje eu estou aqui para vos falar sobre a caixa de areia dos vossos gatos. Ou seja, queria-vos dar algumas dicas que eu reuni, quer com alguma pesquisa, quer também com a minha experiência pessoal, não é? Com os meus gatos lá em casa, de como manter a caixa de areia dos vossos gatos mais limpa e, consequentemente, menos mal cheirosa, não é? Quem tem gatos e adora partilhar a vida com estes felinos sabe que esta certamente é a parte mais chata deste relacionamento. O ter que trocar a areia, o ter que lidar com o cheiro dos dejetos dos gatos, que por norma é tão intenso, não é de todo a parte mais interessante. No entanto, há algumas dicas que eu vos posso dar que vão fazer toda a diferença na manutenção e na limpeza da caixa de areia dos vossos gatos, ok? A primeira dica é mais óbvia delas todas, que é o escolherem uma boa areia. Nós durante imenso tempo lá em casa usávamos areias convencionais, aquelas areias do supermercado, não é? E o que acontecia é que, obviamente, a caixa de areia tinha que ser trocada muito regularmente, porque o cheiro tornava-se insuportável. Entretanto, um dos nossos gatos também começou a ter alguns problemas respiratórios, e o que nós notávamos era que quando trocávamos a areia, a caixa de areia, não é? E trocávamos a areia, o nosso gato tinha muitas crises de tosse, por causa do pó que a areia levantava. Então nós começámos à procura de alternativas e encontramos as areias aglomerantes, das quais nós ficámos fãs, por exemplo. Existem também outras no mercado, por exemplo, como as sílicas. A nossa gata não gostou muito da textura, se calhar, e o contacto com a sílica, porque é um material diferente. Então acabámos por ficar nas aglomerantes. Estas areias aglomerantes são areias naturais, são feitas de bentonite, que é uma argila que tem um alto poder de absorção. Aquela que nós usamos, salvo erro, eu estava agora ali a olhar, tem 400% de poder de absorção, ou seja, são bastante absorventes. E o que é que elas fazem? Elas basicamente, em contacto com a umidade, neste caso com a urina dos gatos, não é? Os grãos de areia juntam-se e aglomeram-se, ou seja, ficam bolinhas. É fantástico porque para limpar, não é? Nós com a pá com que tiramos as fezes dos gatos na areia, podemos também retirar estas bolinhas de xixi, ok? Portanto, é ótimo para fazer a manutenção diária da caixa de areia, não é? E obviamente a durabilidade também vai ser muito maior. Nós, desde que começámos a usar este tipo de areia, passámos a precisar de trocar a areia completamente muito menos vezes. Consegue chegar para aí nós fazemos para aí uma vez por mês esta troca completa de areia, ok? O que nós vamos fazendo é ir tirando os cocós e os xixis e vamos juntando alguma areia nova. Depois, pronto, mais ou menos passado um mês, quando já começa a ser demais, então tiramos a areia toda e lavamos o tabuleiro e higienizamos o tabuleiro. Vocês vão ver que esta vai ser a dica mais fantástica, que se vocês não usam, que vão começar a usar, vão ver resultados fantásticos. Ainda dentro das areias, recomendo-vos a escolher areias com cheiros neutros, ok? Muitas vezes as areias com cheiros intensos, às vezes são agradáveis para nós, não é? Mas certamente que não serão muito agradáveis para os vossos gatos, eles podem inclusivamente rejeitar a areia. O olfato dos gatos é cerca de 14 vezes superior que o nosso, portanto eles são muito mais sensíveis aos cheiros, está bem? Inclusivamente, areias com cheiro normalmente também tendem a intensificar com o tempo mais o cheiro da urina, ok? Em vez de disfarçar, acaba por fazer o efeito contrário, ok? Isto foi também uma experiência que nós fizemos e que nós tivemos, e que realmente notámos que a areia com cheiro, e era da mesma marca, só que uma tinha cheiro e outra não, a de cheiro ficava saturada, ou seja, o odor saturava muito mais depressa do que a sem cheiro, ok? A segunda dica que eu tenho para vocês
é uma coisa que provavelmente vocês têm na vossa cozinha, que é o bicarbonato de sódio. É uma daquelas coisas que é quase uma solução para tudo, é um pequeno milagre da natureza, serve para imensas coisas. Seja para receitas, para higiene, para medicamentos, nós conseguimos ver o bicarbonato de sódio a ter poderes antibacterianos, antissépticos, desinfetante, antimanchas, antiácido, não é? Quando temos azias, não há nada melhor que um bocadinho de bicarbonato de sódio, e principalmente anti-odores. Então, uma sugestão bem simples, e obviamente, pronto, é um produto natural e que em contacto com os vossos gatos e de uma forma controlada não tem qualquer tipo de problema. Então, uma das sugestões que eu vos dou também é espalharem um pouco de bicarbonato de sódio no fundo do tabuleiro, depois de o lavarem, não é? E de o secarem, espalharem um pouco de bicarbonato de sódio no fundo do tabuleiro e depois colocarem a areia por cima. Vocês vão ver que a durabilidade vai ser muito maior também, ok? Experimentem e depois deem o vosso feedback. A terceira dica que eu tenho para vocês é a mais eficaz a seguir a escolher uma boa areia, que é fazer uma manutenção diária. Obviamente que se vocês escolherem uma boa areia, a manutenção diária vai ser também muito mais fácil de fazer, não é? Como no caso das aglomerantes. Portanto, se vocês conseguirem manter uma rotina e criarem a rotina de diariamente recolherem os objetos, os dejetos dos vossos gatos, não é? Os cocós e de preferência os xixis também, se usarem as areias aglomerantes, vocês vão ver que a areia vai durar também muito mais tempo e libertar muito menos odores, não é? E obviamente que também é uma dica muito importante no que diz respeito à saúde dos vossos gatos, ok? Muitos deles conseguem ser esquisitinhos e recusam-se a ir à areia quando ela já está um bocadinho suja. Muitos deles não são tão esquisitos e continuam a ir à areia, mas pode acarretar problemas graves na saúde do vosso gato, ok? Portanto, tentem manter esta rotina. É tudo mesmo uma questão de rotina. Escolham um horário do dia em que vos seja mais prático e retirem o cocó e o xixi do dia e não precisam de fazer muito mais, ok? Depois, outra dica muito interessante e muito simples, que é escolher uma zona bem ventilada para colocar a caixa de areia, não é? Normalmente, aquilo que nós pensamos quando pensamos numa caixa de areia de gatos é arranjar o sítio mais escuro e mais escondido da nossa casa, seja uma arrecadação, uma despensa ou o que quer que seja. Normalmente esses sítios são sítios escuros e pouco ventilados, ok? Muitos deles nem são ventilados de todo. Alguns dos nossos gatos podem ser esquisitos e o facto de serem sítios escuros e afastados da zona social, eles podem se recusar inclusivamente a ir a esses sítios. Eu sei que é um bocadinho estranho, mas os gatos gostam de fazer as necessidades deles em sítios de passagem, em sítios de passagem de ambiente social da casa, ok? Obviamente que se conseguirem colocar a caixa de areia numa zona onde haja circulação de ar, vocês também vão notar muito menos os odores de quando os vossos gatos vão usar a caixa de areia, ok? Depois, outra dica que eu também vos deixo aqui são os filtros de carvão. A maior parte das caixas de areia vendidas no mercado já trazem estes filtros e já trazem o orifício onde são colocados estes filtros, está bem? E eles ajudam imenso a minimizar os odores, porque o carvão absorve as moléculas de odor antes de elas saírem para o exterior, para fora, não é? Mas estes filtros também requerem alguma manutenção, como é óbvio, e alguma limpeza. Aquilo que eu vos sugiro, por exemplo, é que de 3 em 3 meses, mais ou menos, devem colocar estes filtros de carvão ao sol e polvilhar também com um pouco de bicarbonato de sódio, ok? Quando isto já não chega, obviamente substituam os filtros, comprem filtros novos, ok? E substituam-nos porque um filtro destes saturado
é pior a emenda de coçonete, ou seja, vocês trocam a caixa, trocam a areia e lavam o tabuleiro e continua-vos a vir o cheiro que se acumulou, não é, no filtro. Depois, outra dica, não tentem disfarçar os maus cheiros com desodorizantes ou detergentes, ok? Como eu vos falei no início também, os gatos são muito sensíveis aos odores, têm um olfato muito mais apurado do que o nosso, está bem? E muitas vezes o que estes desodorizantes ou dos detergentes mesmo que usamos para lavar a caixa de areia, muitas vezes vão inclusivamente intensificar ainda mais o cheiro do amoníaco, da urina dos gatos. Em muitos deles podem ser mesmo tóxicos, ok? Alguns são indutores de vómitos e muitas vezes vocês veem o vosso gato a começar a recusar a usar a areia, mesmo quando ela até está limpa e a fazer xixis ou as necessidades fora da areia por causa disto, ok? Evitem ao máximo. No que diz respeito à areia dos vossos gatos, quanto mais neutro, melhor, ok? Depois, a última dica, provavelmente a mais importante de todas, é a nutrição. E obviamente que eu não podia passar sem falar sobre isto, não é? Aquilo que entra, não é? Ou melhor, aquilo que sai por baixo entrou por cima, certo? Portanto, obviamente que se o nosso gato não estiver a ter uma nutrição rica e minimamente interessante, aquilo que ele vai excretar também não vai ser nada interessante. Porquê? O que é que acontece? Quando nós damos uma alimentação rica e nutritiva ao nosso gato, o organismo dele vai absorver muito mais. Como tal, a quantidade que ele vai excretar nas fezes também vai ser muito menor. Ou seja, ele vai fazer fezes muito mais pequenas e muito menos mal cheirosas, custa dizer isto. Porque, por exemplo, alimentações que não são tão digestas no organismo do nosso gato. O nosso gato é um carnívoro obrigatório, ok? Ele precisa de uma alimentação rica em proteína, em carne, e como tal, muitas rações, às vezes mais económicas no mercado, usam, em vez de proteínas de qualidade, usam farinhas, subprodutos, muitos cereais, ok? Que vão fazer com que as fezes dos vossos gatos sejam muito mais pastosas, muito mais volumosas e muito mais mal cheirosas, ok? Portanto, esta é uma das dicas mais importantes, não só na manutenção da caixa de areia dos vossos gatos, mas como um todo, não é? Como a saúde do vosso animal e a longevidade e o bem-estar do vosso animal. Depois, outra dica que eu vos deixo aqui, que vai ser a 8ª dica, que eu não tinha anotado, mas que é igualmente importante e que me lembrei agora também no decorrer deste episódio, enquanto fui falando, é obviamente que a quantidade de caixas de areia disponíveis para os vossos gatos também é um fator importante, ok? Normalmente o que se recomenda é ter uma caixa de areia extra por cada gato. Ou seja, se vocês têm um gato em vossa casa, recomenda-se que tenham 2 caixas de areia. Se têm 2 gatos, recomenda-se que tenham 3 caixas de areia, ok? Uma caixa de areia por cada gato, mais uma extra. Isto pode parecer muito. Esta gestão vocês, obviamente, têm que ver, não é? A disponibilidade de espaço da vossa casa. Às vezes pode até compensar terem caixas de areia mais pequeninas, mas mais espalhadas do que caixas de areia maiores e menos quantidade, não é? É uma questão de vocês verem também a dinâmica e a logística, mas higienicamente e também para a saúde dos vossos gatos, normalmente é o que é recomendado, ok? Espero que vocês tenham gostado destas dicas e deste tópico. Para quem tem gatos, neste caso, não é? Para quem não tem, já provavelmente não terá tanto interesse. No entanto, se for o vosso caso, que me tenham ouvido até ao final, obrigada na mesma, e partilhem com alguém que tenha gatos, que tenha felinos aí em casa, e às quais esta informação possa ser útil, está bem?
E vemo-nos num próximo episódio e beijinhos para todos os patudos aí de casa.